Vocês pediram esse duelo, a Grande Escuridão, uma das entidades supremas da DC e uma das mais antigas também, a principal responsável por todas as crises multiversais do universo DC, onde a sua influência abrange desde a Mão Vazia até Darkseid e o Lúcifer Stark. Contra Oblivion, vazio sem fim, o nada absoluto, que sempre estará lá, a entidade. Ele representa uma força primal e também inescapável, a representação personificada do não existente, do vazio, a aniquilação e o fim de todas as coisas. Duvido vocês saberem quem vence essa batalha mortal de hoje. Eu sei quem vence e eu vou dizer tudo nesse vídeo. Fala pessoal, beleza? Aqui quem vos fala é o Thiago, estamos em mais a Batalha Mortal. E se você é novo ou nova aqui no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vindo e se inscreve aqui no canal, cara. Porque aqui a gente traz várias batalhas mortais, conversa sobre quadrinhos Marvel, DC, outros personagens também poderosos da ficção em si também. Que ter você aqui no canal é uma enorme honra para mim, então muito obrigado e vambora. Vamos então para a análise. Esse é um confronto entre forças cósmicas de destruição e também aniquilação. Ambas as entidades são personificações do vazio, da escuridão e do fim, cada uma representando uma antítese da criação e da luz. A grande escuridão é uma força cósmica que mergulha a existência na escuridão total, eclipsando até mesmo a luz mais brilhante. A sua presença é uma ameaça à vida e ao universo, capaz de submergir tudo em sua escuridão avassaladora. Ela é uma força de destruição primordial e inclemente, semelhante a uma grande tempestade que devora tudo em seu caminho. Oblivion, por outro lado, é uma entidade que personifica o vazio absoluto e o fim de todas as coisas. Ele é uma força de aniquilação cósmica, capaz de apagar seres e universos inteiros com sua mera presença. A sua natureza é a antítese da existência, representando o nada absoluto e a dissolução total. Os defensores além estabeleceram que não há um único vazio além do universo, mas sim uma sucessão de infinitas deles, dos quais até mesmo o The One Above All é apenas uma parte. A Marvel deixou claro que não é mais considerado tratar o esquecimento como sendo a totalidade do exterior, como era antigamente, devido ao fato de que até mesmo ele é declarado estar abaixo do criador na minissérie de Homem de Gelo. Além disso, a persistência do Oblivion, mesmo após o apagamento total do Omniverso, é reconhecida em histórias recentes. Oblivion é meramente uma encarnação da costa distante, conforme o próprio reino é descrito de maneiras que fazem referência direta ao seu papel em histórias anteriores. Só que isso pode mudar facilmente quando a Marvel explorar ainda mais sua cosmologia, justamente por causa do vazio indefinido do esquecimento. O esquecimento da Marvel está acima da Maia e dos Senhores de Shambhala, como dito pela própria Maia, que ela mesma diz ser a personificação do sonho do Criador Divino. Os Senhores de Shambhala estão além da Maia e do Criador, e eles também são os Senhores da Criação. O esquecimento está literalmente além de todos os níveis da realidade e dos sonhos. Para expandir, Ellen Brett estava fora do sonho quando estava na inexistência, no caso no próprio esquecimento, que tinha medo disso. O Homem-Coisa, que quebrou o nexo de todas as realidades e o sonho, Terminus havia dito também que Cad Moon foi trancado na escuridão e poderia ser enviado para lá novamente. Ou seja, o Criador Divino, há indícios que o sonho poderia voltar ao esquecimento, o Oblivion, onde até mesmo o Oblivion é dito ser o mar de nada do qual tudo surgiu, e que também ele será o fim de todas as coisas. Há mais citações de que o esquecimento chamou o sonho de uma mera bolha, e o Skrull lutando contra um outro Galactus era apenas um jogo para ele, o que significa que o Skrull foi jogado com o Oblivion, o mesmo Skrull que pode matar Cad Moon fundido com o Homem-Coisa e todas as estrelas caídas. O esquecimento também é dito ser um vazio sem forma. A própria Ellen Brett, depois que ela foi a mãe do sonho, caiu no esquecimento. Outro ser que caiu no esquecimento foi o Modelador de Mundos. Para a ideia de comparação, apesar de ser maior do que a Eternidade, controlada pelo próprio Imperador Deus Doom, o Modelador de Mundos já foi declarado ser capaz de refazer o multiverso. O primeiro firmamento também estava dentro do vazio, ou esquecimento, ao longo da eternidade enfraquecida do oitavo cosmo, ou seja, o esquecimento já poderia ter a capacidade de vencer o primeiro firmamento. Celestiais
e tudo mais. Para fim de contexto, o esquecimento representa ou incorpora o exterior Marvel. Seu avatar, o Rei do Caos, já foi capaz de destruir 98% do multiverso Marvel. Recentemente na HQ, na Marvel, que ela lançou, focada só nos deuses, chamada então de Gods, é uma história que redefine o lado cósmico do universo Marvel. A história segue Wayne e Aiko, um casal que estão em lados opostos de uma grande guerra. Uma força misteriosa chamada então de Kubisky Core rouba o cetro do Tribunal Vivo, levando Wayne e o Doutor Estranho a convocar uma reunião na Biblioteca dos Mundos. Eles revelam que um evento da Babilônia está se aproximando e que deve então unir forças para detê-lo. A HQ contém 5 edições até o momento, e logo no começo ela já mostra os confins do universo Marvel, apresentando entidades cósmicas poderosas como The One Above All e o Tribunal Vivo, que nunca tiveram sua própria série. A história tem uma premissa de ser uma odisseia alucinante e mortal pelos limites do universo, onde as apostas nunca foram tão altas. A edição 2 conta mais sobre os conceitos bíblicos da Marvel, como Deus, sim, Deus, Otoa, junto com todos os outros deuses e celestiais, comandam e estão querendo resolver esse conflito entre os universos. Abre aspas. Porque, 19º, Deus sente que o evento babilônico não foi uma concorrência isolada ou aleatória. Simulações foram executados em vários universos descartáveis de tempo rápido. Os resultados sugerem que esse pode ser o movimento premeditado de outros deuses, e aqueles outros deuses usando meios imprevistos, o pacto que nos concede certos benefícios. O nosso Deus deseja que exterminemos. Ainda estamos realmente casados com o uso da palavra Deus? Especialmente quando sabemos que a onisciência e a onipotência são apenas superconsciências que crescem em conjunto com o universo em constante expansão? Eu não sei, eu só acho que parece um pouco antiquado. Vemos muitos eventos, outros babilônicos, outros sumários, vemos sangue e caos e o fim de todas as coisas, vemos a mão do esquecimento e vemos você, fraco e querente, com aqueles que não devem ser nomeados. Compartilhamos o grande pacto e agora, nessa seca e nesta era, essas palavras são um conforto para você. Reúne força, reúne números, reúne os Minions. Fecha aspas. Nessa HQ, a edição 3 também nos é revelado a verdadeira forma do Oblivion. Abre aspas. Todas as noites, nos últimos 5 anos, ela teve o mesmo sonho. Todas as noites e nenhum deles faltou. Ela vê a forma do esquecimento, o fim de tudo. O nome dela é Amélia Edson. A sua única família viva é o seu irmão mais novo, o detetive Marcus Edson, e suponho que tanto quanto possível a família real, sua esposa Débora e seus filhos, Amos e Greta. Este nome, Amélia, e tudo que está ligado a ele, é como o mundo a conhece, mas este nome não é quem ela é agora, ou quem ela será no dia que morrer. Amélia se foi, há muito devorada pela força da natureza que substitui. Houve 5 verdadeiras Cassandras nas histórias do mundo. Ela é a última deles. O Oblivion ele é descrito como, nessa HQ, abre aspas, um abstrato é um dos 8 divisores URS encontramos ao longo do eixo universal de poder. Eles são seres de imenso poder e motivação insondável, deuses maiores em todos os sentidos da palavra. Porque nunca estive aqui antes, mas você já sabia disso, não sabia? Dmitry Kravok, filho de Valery e Ivana, sempre olho para as estrelas, esperando uma reentrada milagrosa e sabendo que o retorno de qualquer tipo é improvável. Mas você deve continuar olhando, quando a esperança é tudo que você tem. Não ouse perdê-la. Qualquer posição aceitável que se tome em relação aos deuses varia muito dependendo se você acredita neles ou não. Oblivion diz, foi o simples ato de um povo simples, afinal nós, deuses, fizemos o duro trabalho da criação. Tudo que você precisou fazer foi não negar, mas há um problema, um esquecido em toda essa ignorância e arrogância não merecida. Enquanto você foi mapeado por deuses, você não foi deuses. O que você foi não estava nem perto. E assim você nos representou com próprias reações duras, política, ideologia e persona e animais de todos os tipos. Mas estas
não foram as criações de deuses divinamente inspiradas, eram as falhas do trabalho pretendido fingir colapso na reação superior, e falhas deles que fizeram. Mas então chegou esse dia, e muitos de vocês decidiram parar de acreditar. A humanidade abandonou os deuses, disse a si mesmo que éramos uma mentira e que poderia substituir-nos coisas de sua própria criação. Com tal é a ação de qualquer criança de imitar e então substituir seus pais, pois o homem é muito falhado, esculpido em pedra, algo estático e construído para acreditar. Agora você também perdeu a fé neles e não tem mais nada. Então vocês decidiram brincar de Deus. Você está programado para seguir um captivo da idolatria, criado para adorar. Mas a fé em acreditar em um Deus afeta ou não afeta o Oblivion? E o Oblivion responde: porque não sou como os outros deuses, não desejo louvor e adoração, não preciso de discípulos. Oblivion conta que também contém inúmeros discípulos, seres humanos, buscando algo, mas para eles Oblivion dá algo. Não, para eles dou o mesmo presente que dou a todos, e é o maior presente que qualquer humano pode receber: alma. Olhe com atenção em frente e veja a cinza inevitável da aniquilação, porque eu sou o fim, esquecimento, e a minha hora é agora. Acontece que até o intermediário teve um destaque nessa HQ, quem se interliga ao próprio Oblivion com o fim de tudo. É a primeira vez em que anos ele ouviu as doces palavras do seu mestre. Sua alavanca era a paz e seu estímulo era o doce sussurro do intermediário. Você vai me agradar, criança? Sim, construa-me algo maravilhoso. E assim ele fez o fim do sonho, o fim de tudo. Oblivion é capaz de sentir tudo além do universo em uma escala gigantesca da realidade. Foi prometido algo hoje pelo universo. Pude ver que está chegando nas estrelas. Poderia ouvir os sonhos do colapso em uma sinfonia. Eu sou um deus e você tomou isso de mim. Você fez um inimigo em este dia. Eis que o Oblivion ele revela a sua verdadeira forma, ou face, né? Ao Uni, Aiko e o Doutor Estranho. Uma espécie de cobra alienígena. Para ser bem sincero, eu achei bem ruim essa forma do Oblivion, tá? Para entender melhor o perigo do Oblivion, né, que ele e outros deuses também estão oferecendo, os poderes que existem e a ordem natural das coisas são duas forças que moldam toda a existência. Seus avatares mortais e aprendizes vagam pela terra, trabalhando juntos em uma antiga trégua, e uma difícil aliança entre a ciência e a magia precisa ser feita. O Winnie, o avatar dos poderes que existem, e seu aprendiz Dimitri tem investigado uma série de ataques realizados por protomagos. Durante a investigação, eles entraram em conflito com o deus Oblivion, que jurou vingança quando frustraram sua tentativa de desencadear o caos em toda a realidade. O Winnie e o Dimitri também encontraram Mia de Maria, uma estudante universitária com uma inclinação natural para a magia que foi recentemente recrutada por Aiko, ex-esposa de Winnie, e incentivar da ordem natural das coisas. Conforme a história vai andando, Dimitri vem plantando pequenos objetos criados por sua coisa de ordem. O seu propósito pertence ao mistério. Oblivion é uma das entidades mais poderosas da Marvel. Ele é a personificação do vazio galáctico que preencheu o multiverso antes da criação. Algumas pessoas dizem que ele seria o personagem mais poderoso da Marvel, por ele ser parte da própria criação, que veio dele, né? E eventualmente retornará para ele no final dos tempos. De certa forma, essa afirmação está e também não está correta. Oblivion ficou muito tempo sumido, ou mesmo também nunca foi tão explorado de maneira que deveria ser. Nessa HQ, God é explicado por que o esquecimento nunca ter revelado ou interferido em qualquer evento que aconteceu no universo. Acontece que ele estava sempre observando tudo. Ele via todos como uma estrela, esperando por uma reentrada milagrosa, mas sabendo que um retorno um dia iria acontecer. Acontece que o Oblivion, nesse novo repagimento, digamos assim, segue muito a linha do deus The Presence da DC, ou mesmo outras entidades da esfera dos deuses da DC. Oblivion diz que para cada deus ou deuses existirem, a humanidade precisa crer, acreditar, ter fé nesses deuses. E como a humanidade parou de acreditar nos deuses, onde eles pararam a acreditar ou então substituir deuses por coisas irrelevantes como ideologias políticas e assim vai, esses deuses, seja os deuses menores ou maiores, estão perdendo as suas forças. Os deuses menores nessa HQ que é citada são tipo Thor, Loki, Hércules e outros. Os deuses maiores que estão se mexendo para evitar o fim de tudo são Tribunal Vivo, Eternidade e assim vai. Só que o Oblivion, ele diz que não se encaixa nessas crenças de deuses. Ele é um ser fora da curva, um deus muito diferente dos deuses maiores. E literalmente ele é o fim de tudo. Basicamente o que essa história ela coloca é o esquecimento. Ele é o grande mal de tudo no universo Marvel. Bom, não dá pra falar muito dessa nova HQ da
Marvel, né, do Oblivion, da saga aqui GOT, pois a história ainda está em andamento, com 5 edições até o momento, mas conforme for lançando as edições, eu vou atualizando vocês aqui no canal. E por isso que o Oblivion não tem uma origem em si, porque ele é a personificação do nada, e o nada existiu e sempre existirá, porque é simples assim, cara. Nada não é nada. Para não ficar de fora, o Oblivion já manifestou diversos outros avatares em diversos eventos cósmicos, seja então Amatsu Mikaboshi, o Kinu, o Deus do Vazio também. Mas a principal razão pelo qual o Oblivion é tão poderoso é porque o Oblivion governa o vazio que está além da existência. Nem mesmo o tribunal vivo não tem poder sobre o esquecimento. O esquecimento também governa aqueles que ainda não existiram, ou seja, todas as almas não nascidas ele governa, porque ele não governa nada, e se você ainda não nasceu, você acaba não sendo nada. Provavelmente o Oblivion seja mais poderoso do que o do Wanna Below Hall e os avatares do próprio The One Above All, pelo simples motivo de que você não pode matar o esquecimento, você não pode reduzir a personificação do vazio ou nada a nada, onde no final de tudo haverá apenas o esquecimento. Indo agora para a grande escuridão. A grande escuridão é a ausência e a força antagonística que permeia o universo DC. Em meio do evento Dark Crisis, que revelou que o verdadeiro arquiteto desse caos era o Pária enlouquecido, ele começou a explorar um fragmento de poder dessa entidade se corrompendo e ainda mais. Essa entidade é a personificação primordial do mal, a fonte de toda a escuridão que já existiu anterior à própria criação do universo maior. Ela surge como uma antítese ao divino, buscando extinguir a luz da existência. Vilões como Darkseid, Trigon, Mr. Mad, Superboy Prime e Ultimate Monitor são manifestações diretas ou indiretas dessa grande escuridão. Sua origem remonta ao momento em que Deus proclamou: haja luz, momento em que ela se formou, absorvendo todas as trevas e oposições à luz da presença, a personificação de Deus no universo DC. Apesar de seu poder imenso, a grande escuridão era uma entidade recém-nascida e inexperiente, sendo facilmente derrotada e também contida pela presença em seu próprio reino. Durante a crise de Infinitas Terras, o grupo místico Brujeria tentou um ritual para contatar a grande escuridão, resultando em um despertar violento e confuso dessa entidade. Etrigan, Dr. Fate e Spectre cruzaram seu caminho. Etrigan insinuou que as trevas eram o mal. Dr. Fate declarou que o mal era desprezível. O Spectre introduziu o conceito de vingança. Todas essas insinuações irritaram a grande escuridão, que lançou um ataque ao próprio céu em busca de respostas sobre a sua existência junto com a presença. Nesse caminho, a grande escuridão devastou tudo à sua frente, forçando até mesmo o Lucifer Stark, Azazel e Beelzebub a formarem uma aliança defensiva no próprio inferno. Os 3 demônios decidiram aliar-se à grande escuridão, vendo como a personificação suprema do pecado e também do mal. No fim, o monstro do pântano, após suas experiências no Parlamento das Árvores e com John Constantine, abordou a entidade voluntariamente, enquanto outros foram então derrotados e também engolidos. O monstro do pântano compartilhou suas pequenas experiências, sugerindo que a escuridão, de certa forma, era tão necessária quanto a luz no cosmos. A entidade, após ouvir, pediu para ser deixada em paz, preparando que seria chamado então de um grande e final. Quando a grande escuridão marchou em direção aos portões do próprio céu, estendeu-se uma mão, surpreendendo a todos quando a presença fez o mesmo. Esse mesmo momento culminou na fusão de 2 entidades em equilíbrio perfeito. A batalha teve o seu custo, né? E o Dr. Destino matou um dos 3 demônios. Do lado dos heróis, o mago da Era de Ouro, Zatara, sacrificou-se para poder salvar sua filha Zatanna, enquanto Sargon, o feiticeiro, encontrou seu fim. John Constantine perdeu alguns de seus amigos mais antigos da luta, enquanto Mento, seu aliado, ao vislumbrar uma parte mínima da grande escuridão, enlouqueceu-se e tornou-se um vilão por anos. Após a morte, o monstro do pântano vislumbrou as mãos unidas da própria escuridão e da presença. Só que esse não foi o fim da entidade. A grande escuridão ainda apareceria, um poder insondável além dos limites da cosmologia da DC, alimentando seres como o Homem Invertido, Mão Vazia e outros. A grande escuridão pode ser verdadeiramente considerada a maior, entre aspas, vilã da DC, na ideia de que outras entidades também servem como meros avatares para a grande escuridão, como o próprio The Creator e a própria Pralaya. Uma coisa que deve ser notada é que o multiverso das trevas e a grande escuridão são algo totalmente diferente. A grande escuridão precedeu ao Overvoid, mas o Overvoid é apenas um espaço vazio. Apesar da própria grande escuridão parecer estar acima da presença, tanto a grande escuridão quanto a presença são ambas iguais. Existem 2 interpretações
explicações para a Grande Escuridão no universo DC. A primeira é: na crise sombria, a Grande Escuridão é a fonte do nada, da inexistência. Quando a luz da criação finalmente queimou através dele, criando DC um universo, a Grande Escuridão se escondeu antes de retaliar mais tarde. Isso então desencadearia a primeira crise, ou então crise nas Infinitas Terras, a primeira de inúmeras batalhas entre trevas e luz. Com apenas um pedaço da Grande Escuridão, o Par foi capaz de criar mundos de sonho, tópicos inteiros para os membros da Liga da Justiça residirem. Esses mundos criariam uma reação em cadeia que forjaria universos infinitos. Ambos a luz fosse necessária para estabilizar esses universos. A ideia de que a Grande Escuridão, a fonte do nada total, foi capaz de criar sistemas de existência ou vida. Só como comparação, a Mulher Maravilha, com o poder da própria forja dos mundos, a fonte, não era capaz de configurar novos universos na saga Metal. O que os heróis compreenderam de errado na Grande Escuridão foi: tudo que a Grande Escuridão deseja ou desejava, é que o nada retornasse. Ou seja, essa entidade grandiosa não é mal e nem é bom, é um ser neutro. A Grande Escuridão não é corrupta por natureza. Os heróis e vilões que fizeram isso, Em vez disso, na verdade, a Grande Escuridão aprendeu a própria corrupção. Na saga Death Metal, a Grande Escuridão é um pouco diferente. A Grande Escuridão, nessa segunda interpretação, é considerada a esfera dos deuses que envolve o planetário de mundos do multiverso negro ou sombrio. Sendo mais específico, é o outro lugar, O domínio das magias do multiverso negro e o homem invertido que incorpora essas magias. A Grande Escuridão é a escuridão deslocada quando a presença ou Deus criou o universo. Ela manipulou vários eventos importantes para destabilizar e destruir a criação de Deus, incluindo então a crise Infinitas Terras, e até mesmo possível que um dos seus avatares seja então a Pralaia, uma entidade que apareceu na HQ da Liga da Justiça Sombria, que afirmou que a criação era um sonho que ela estava tendo e que acabaria eventualmente. Para que usava então os poderes da Grande Escuridão e servia como a voz da Grande Escuridão, ele havia capturado os heróis da DC para usá-los para destruir o multiverso existente, colocando eles em suas próprias realidades de sonhos e, aparentemente, destruir o Overvoid. A Grande Escuridão é uma entidade cósmica absurdamente poderosa e que é muito parecido com o próprio Oblivion da Marvel, onde ela tem totais importâncias para tudo que existe na DC. Quem vence? Essa batalha tem duas formas de chegar numa conclusão de quem vence. A primeira perspectiva é justamente que não dá para poder chegar no consenso de quem venceria. Tanto o Oblivion quanto a Grande Escuridão são algo que vieram e sempre estiveram no nada. Não dá para apagar ou destruir nada, pois o nada, o vazio, ainda assim será vazio. Então sim, essa batalha, se analisarmos conceitualmente, ela ficaria no empate. Agora, se analisarmos cosmologicamente, aí a parada é outra. A Marvel, durante muitos anos, alguns anos aí, vem aumentando e muito sua cosmologia, expandindo todos os seus conceitos, ideias, estruturas e tudo mais. Enquanto a DC ainda segue no seu reestruturamento. O Oblivion é uma entidade que sempre existiu e sempre existirá, no vazio e no nada, algo que é também bem parecido com a Grande Escuridão, onde ela já existia muito antes de tudo, antes do próprio Overvoid. Oblivion pode ser escalado acima do Divine Creator, acima da verdadeira Força Fênix, acima de todas as coisas e quaisquer entidades grandes e cósmicas da Marvel. E até digo mais, podendo estar acima da Força Enigma. Lembrando, podendo, não estou afirmando, é podendo. A Força Enigma está aí pelo menos no top 3 dos personagens mais poderosos da Marvel atualmente. E como eu falei, cosmologicamente, o Oblivion ele pode ser escalado estando muito acima da Grande Escuridão. Só que não vai mudar o fato de que ambas as propostas das entidades em si são as mesmas. No final de tudo, o resultado seria e será o mesmo. A Batalha Mortal de hoje ficaria no empate. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, aperte o sininho das notificações para nunca perder uma batalha. Me siga nas redes sociais também, TikTok, Instagram, e entre no nosso servidor do Discord. Todos os links estarão na descrição do vídeo. E diga nos comentários quem vocês acham que venceria essa batalha, Oblivion ou a Grande Escuridão. Valeu, falou e até mais.